Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa e hoje é dia de um assunto sério, porque a gente vai conversar sobre o livro Kim Jong, nascido em 1982. Essa é uma obra de uma autora coreana, que é a Cho Nam-jo, uma coreana da Coreia do Sul, tá? É uma história que fala não só sobre a Kim Jong, que nasceu em 1982, mas ela fala das mulheres em geral, de todas as mulheres da Coreia do Sul, que é a vivência da autora e da personagem que está inserida então nessa realidade, mas de certa forma a gente pode também colocar um pouco disso na nossa realidade do Brasil ou de qualquer outro país, porque a gente sabe que apesar de diferentes culturas, sempre tem aquele detalhe que se assemelha, que é o fato de que vai ter algum tipo de tradição, de leis, de regras não só a questão de leis, mas dos costumes, da cultura, que oprime de certa forma a mulher, seja de uma maneira mais sutil ou de uma maneira mais escancarada, né? Vamos dizer assim. E bom, a história da Kim Jong, da personagem Kim Jong aqui, então, ela começa desde a infância, então a gente vai ver a história da Kim desde pequena, sendo a irmã do meio, aonde ela via a irmã mais velha sendo responsável, ajudando a mãe em todas as tarefas logo cedo, ela logo em seguida seguindo pelo mesmo caminho. O fato das mulheres, da família dela e ao redor dela, depois quando ela, está na escola, na faculdade, enfim, em todo o ambiente. As mulheres fazendo essas escolhas pelo caminho mais difícil, mas que ao mesmo tempo era dito como se fosse o caminho mais fácil, né? Questão do que era melhor para a família e não melhor para elas. E aí, em contrapartida disso, nas famílias onde se tinha um filho homem, independente de ser mais novo ou mais velho, a gente via que o tratamento era diferente. Ela via que o tratamento era diferente, porque ele tinha, mais chances mais possibilidades de escolha, mais liberdades, mais as coisas funcionavam diferente para eles. E em todos os ambientes, desde a família, desde em casa até a escolha de um quarto, onde as meninas tinham que dividir, ele não, até, enfim, todo o ambiente de uma sociedade. E aí a gente vai ver então, só que, na verdade, eu já pulei, porque na verdade essa história ela começa no momento em que a Kim, ela pede demissão no emprego dela, porque ela tinha acabado de ter nenê, e ela vai, escolher ficar em casa cuidando da criança em tempo integral, sendo então, uma dona de casa e abrindo mão do desejo dela, que era, ter uma carreira, crescer ali dentro da empresa, aquela coisa toda. Os problemas começam aí porque ela começa a agir de uma maneira estranha, e aí o marido vai colocar ela num psicólogo, e aí psicólogo homem, e aí muitas, diagnósticos, questão de depressão, talvez pós-parto, isso e aquilo, várias, possibilidades, e a gente vai acompanhar, e quando a gente começa a acompanhar, a história dela, desde o início a gente percebe que não é só isso, não é só a maternidade que finalmente, aconteceu na vida dela, não é só questão de casamento, não é só questão de pedir demissão, tudo que levou ela até esse caminho. E aí a gente vê pelos olhos dela, que existe avanços em questão de leis no país, algumas mulheres, principalmente a sociedade, enfim, começando a caminhar para um futuro um pouco diferente, mas ainda assim, por questão de costume, tradição, essa coisa de como a Coreia do Sul funciona, independente do que é permitido ou não, elas acabam seguindo, os mesmos passos que as mães, as avós, enfim, fizeram no tempo delas. Abriram mão de profissão, escolheram um caminho mais barato, menos complicado para os pais para pagarem a faculdade,
porque tinha os irmãos mais novos, homens, que também iriam seguir por esse caminho, também, né, iriam estudar, aquela coisa toda. A gente via tantas coisas que, pelo menos, né, a gente lendo aqui, era óbvio que existia uma existia um maior, né, as coisas boas eram para os homens e as mulheres ficavam com o que restavam. Basicamente era isso, né, porque muitos nãos, muitas maneiras de se comportar, muitas, né, regras, e foi uma leitura bem complicada, bem difícil, porque era uma coisa que a gente já sabe, né, como mulher, já sabe que isso existe, mas ler é sempre muito difícil, muito complicado, pelo menos eu acredito nisso, né, mas eu acredito, pra mim é sempre mais complicado ler histórias que tratam sobre a mulher na sociedade e sobre tudo isso que esse livro traz, que é a realidade da mulher, né? Aqui no caso da Kim, na Coreia do Sul, e não só da Kim, de todas as mulheres na Coreia do Sul. É um livro que não vai pegar leve em nenhum momento. Ele tem muitos dados, a gente vê então essa questão de dados, de questão de estatísticas, tipo de mulheres que vão pedir demissão depois que se casam e que engravidam, porque independente de elas poderem ter licença maternidade ou não, elas vão sentir a pressão, por exemplo, né? Tô dando exemplo da maternidade aqui, que é uma coisa que mais me incomoda, que é o fato de que vai ter pressão para que elas fiquem em casa e cuidem dos filhos, porque elas não podem deixar que outra pessoa faça isso, além delas, quem tem que cuidar é elas. E quando se discute casamento, quando se discute a maternidade e vamos ter um filho, não é as questões que o casal vai precisar fazer para a questão de, né, de criar criança, coisa toda, é o que ela vai precisar abrir mão para que isso aconteça, porque ela que vai ter que largar o emprego, ela que vai ter que, né, passar 9 meses com a criança, é ela que vai fazer concessões, não é o marido. Então é sempre aqui foi, acho que, onde eu mais me incomodei, apesar de que eu me incomodei o livro inteiro. Então assim, são 100 e poucas páginas de só a verdade e do pior jeito, né? Tinham certas outras mulheres aqui, né, sendo mencionadas, que tinham seguido alguns caminhos diferentes, mas, né, foi bem doloroso, não teve alívio. Quando a gente achava que ia acontecer uma coisa boa, né, até uma cena ali com o pai dela, a gente pensou, tá bom, agora vai ter uma relação aqui um pouquinho mais saudável, mas não, e acontecia, ele tinha que dizer alguma coisa do tipo, né, o que você fez pra que o cara tivesse sentido que poderia ter liberdades com você, no caso de uma situação de assédio. Então foi bem complicado, um livro difícil, mas que eu gostei de fazer, e eu acho que é muito bacana que muita gente leia esse livro, independente de homem ou mulher, porque pode ser que aqui tenha, né, aumentado, mas com certeza muitas mulheres passam por esse tipo de situação, vão passar ainda, tem a pressão que ela teve aqui, então tem tantas coisas, né, que eu acho que é muito, muito bacana que todo mundo leia esse livro e passe por essa experiência de leitura. Uma leitura incrível, sabe? Até eu peguei a mania de começar a marcar, né, eu marquei algumas coisas, porque eram umas coisas que a gente já ouve normalmente, mas que a gente enxerga, né? Cada pessoa vai enxergar isso de uma maneira diferente, mas é interessante ver esse tipo de diálogo aqui no livro e que é muito próximo da realidade, tá? Por exemplo, numa situação que aconteceu na empresa onde ela trabalhava, onde tinham instalado uma câmera no banheiro feminino e as mulheres se uniram, né, contra essa situação de assédio, mais uma. E aí, bem interessante no final ali, né, na verdade, Eun-sil também estava exausta e com medo, todas elas. A líder da equipe, Kang Hyusu,
Isso. E as vítimas que estavam ao lado delas queriam que o caso fosse resolvido logo, para que pudessem voltar às suas vidas normais. Enquanto os agressores tinham medo de perder uma pequena parte do privilégio, as vítimas corriam o risco de perder tudo. E cada pequena parte dessa história tem um pouco disso, né? De que não importa que as mulheres, né, se unam contra a situação, o fato é que, independente delas serem vítimas ou não, o maior fardo vai cair sobre elas, independente de, né, se elas estejam certas ou não sobre determinada situação. E de assédio geralmente é a maior delas, né? Teve uma situação também dela numa entrevista de emprego, onde a pergunta foi se numa reunião de emprego, um homem, né, de uma certa empresa fizesse algo com elas, sobre elas, né, desse em cima delas, algo assim, e como elas sairiam dessa situação. E aí as respostas, né, tiveram que ser o mais machistas possíveis, e mesmo assim nenhuma das mulheres ficou com a vaga. Então, assim, a cada situação que eu lia nisso aqui era muito mais complicado, porque eu já ficava com nojo, eu precisava parar, respirar e depois voltar pra leitura, porque era realmente muito complicado. E depois, quando vem a maternidade, o casamento, vai ficando ainda mais pior. E o livro termina de um jeito muito ridículo, porque no sentido de que era que eu não vou contar pra não estragar, mas enfim. Fato é que essa foi uma leitura difícil, foi uma leitura incrível ao mesmo tempo, que eu amei ter feito, e é uma leitura que eu espero que muita gente faça. Quem ainda não conheceu esse livro ou ainda não conseguiu ler, leia, porque vale super a pena, independente de quão difícil ele seja. Eu acho que é bacana, mesmo que ele não tenha nenhum descanso, eu acho que é justo, porque, né, não existe descanso a cada dia, né, cada dia é um dia, e é muito mais isso aqui, foi um livro muito mais do que só um romance, é uma história, né, realmente sobre todas as mulheres, como diz aqui, né, Kim Jong está agindo de forma estranha, Kim Jong está deprimida, Kim Jong está irritada, Kim Jong é uma mulher, e Kim Jong é todas as mulheres. Então, não é pra ser fácil mesmo, eu acredito que seja, né, que não era pra ser, era pra incomodar. Esse livro incomoda do início ao fim, e é incrível. Quem não se incomodou com nenhuma coisa que leu isso aqui e não percebeu, né, o quão próximo é, sabe, inclusive estando no Brasil, não precisando estar na Coreia pra isso, eu acho que, sabe, é bom pensar. Fato é que, grande leitura que amei fazer e que me deu coragem de ler outras histórias, porque eu estava bem insegura, porque eu andava parando um pouco de ler livros mais pesados e complicados, mas, né, são necessários e estou voltando a fazer isso. Então, terminei Kim Jong, vou terminar em breve A Vegetariana e seguimos assim. Então, tá certo? Vou ficando por aqui. O link, né, pra quem quiser adquirir essa história vai estar na descrição. Recomendo que façam, porque é uma grande leitura. E vou ficando por aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. E não deixem de se inscrever no canal, certo? Um beijo e até a próxima.